Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor. Estou aqui mais um dia com a santa e gloriosa palavra do Senhor. E que a palavra do Senhor hoje venha falar a nossas vidas, que seja aquilo que nós estamos esperando hoje. A palavra de Deus venha assim trazer conforto, trazer ânimo, trazer esperança, trazer paz, trazer felicidade. Que muitas vezes nós estamos até falamos muito, mas não vivemos o que falamos. E a Bíblia é muito poderosa para nos ensinar. Nós temos que aprender a ouvir, temos que aprender a falar. E a palavra de Deus tem tudo aqui para nos ensinar nós ser pessoas melhores nesta vida. Apenas que nós não somos assim. Nós não queremos aprender. Nós fazemos a vida totalmente diferente. E nós falamos muito. Às vezes eu escuto pessoas que, for possível, ela passa 2 horas no telefone falando, e ela não te dá liberdade, espaço nenhum para falar. E porque só ela sabe, só ela conhece, só ela sabe. Eu, entendeu? Então, esse tipo de pessoa tem evitado de falar. Porque já que sabe, né? Pra que ligou? Pra que me perguntou alguma coisa? E outra, vem querendo saber as coisas, querendo sondar, querendo saber. Aí depois já disse que é a gente que falou, entendeu? Às vezes a gente sem a menor intenção, às vezes vai dizer, não, é verdade. Aí já diz, olha, fulano me contou. Esse tipo de ser humano, eu procuro me afastar deles. Falar só o necessário. Falar, Pai do Senhor, irmão, né? Deixa ele lá quietinho. Porque ou ele aprende, ou ele vai viver com a vida dele dessa forma, achando que vai para o céu. E aí é quando nós nos perdemos muito, né? A palavra de Deus hoje se encontra no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4, que diz assim, olha. Tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e tive jejuando, orando, perante o Deus dos céus. Tive o quê? Jejuando, orando para o nosso Deus dos céus. Chorei muito, diz Neemias. Neemias recebeu uma notícia que aquele povo, aquela família, aquele povo ali que ele amava tanto, que tinha ali família dele, teve uma notícia que eles não estavam bem. Alguns tinham sido levados, outros tinham ficado, mas o que ficaram estava extremamente em miséria. Ali, aquelas portas tinham sido queimadas, tinham sido derrubadas, tinham sido destruídas, a cidade estava em ruína. Uma cidade sem Deus, né? Uma cidade que precisa de alguém, uma casa que precisa de um homem, de uma mulher de Deus. Não aquele que eu sou crente, né? Eu sou mais, eu me sinto mais, eu que decido, eu que mando. Não. Irmão, falar pra você, eu já me sentia assim, antes quando eu não conhecia Deus. Quem tomava todas as decisões, quem falava, eu sempre queria estar em primeiro destaque. Você me entende o que eu tô falando? Eu sempre estaria. Eu achava assim, que era eu sempre, né? Mas eu conheci Jesus. Porque eu até falava de Jesus. Porque eu já tinha vindo de um berço cristão, né? Mas eu não conhecia Deus. Eu também não via dentro do meu lar, né? A minha mãe era cristã, mas eu nunca vi minha mãe estudando a Bíblia. Eu vi algumas vezes a minha mãe orando. E a maior parte do tempo que eu via minha mãe orando, que eu via ela orando, era sentada. Sempre na hora de dormir. E eu nunca vi tempos a minha mãe, por quê? Eu não sei se ela não tinha vontade, se ela não... Eu não sei. Eu era criança, não lembro, né? Minha mãe já faleceu há muitos anos. Mas ela era cristã. Eu nunca vi minha mãe beber, nunca vi minha mãe fumar, nunca vi minha mãe chamar palavrão. Minha mãe era uma pessoa tranquila, bem tranquila mesmo. E então, agora meu pai não. Meu pai, ele veio praticamente de um pastor, né? Ele é filho de um pastor. Mas até hoje meu pai é vivo, mas meu pai é rebelde. Meu pai não quer saber de Deus, mas ele diz que conhece.
Ele sabe tudo. Se você for ensinar alguma coisa, ele já sabe. Só que saber nós sabemos. Muitos, né? Falam, mas não praticam o que falam. É esse o problema, né? E hoje eu aprendi coisas aqui com Neemias, que Neemias dizendo que ele se preocupou. Ele chorou. Ontem eu tive ouvindo alguém dizendo assim, eu não choro não, eu chorava. Às vezes eu não choro mais não. Eu tive até ouvindo uma pregação agora sobre o pastor Uziel, e ele falou sobre isso. Que os cristãos hoje não choram, e na realidade é mesmo. Eu ainda sou muito sensível, irmão. Não sei ver alguns vídeos meus, eu tô sempre chorando. Eu leio a palavra, eu já tô falando aqui, eu tô me sentindo assim, emocionada, sabe? Aquela coisa assim de que sinto aquela vontade de chorar mesmo. Se eu vou orar, eu choro, irmão. Eu começo a estudar a Bíblia, aquilo começa a falar, a palavra de Deus começa a falar comigo. Eu começo a chorar. Eu me derramo em lágrima. Muitas vezes meu marido pergunta assim, aconteceu alguma coisa? Não, eu tava orando, eu falei pra ele. Eu tava orando. Eu tava falando com Deus. Aí diz, tá. Sabe, as pessoas ainda se assustam. Hoje em dia, quando ver alguém chorando, porque nós não vemos mais. O louvor hoje é cantado dentro da igreja. É como se cantasse qualquer outra coisa. Acho que uma música mundana aí, um forró ainda mexe mais. Que as pessoas hoje, elas não sentem mais a presença de Deus. Os louvores são vazios. Os cristãos também que cantam esses louvores hoje, que os cantores aí se sentem, né? Eles são cantores. Eles não são cristãos, assim, vindo mesmo da parte de Deus. Alguns louvores que alguns cantores cantavam antes, mexia mesmo com nós. Hoje eles gravam, faz um novo CD, não tem mais a presença de Deus. É os mesmos, mas eles não cantam mais. Alguns cantores famosos aí. Eu vi uma aí, né? E ela cantou o mesmo louvor. Aí eu disse, meu Deus, tem alguma coisa faltando aí na amada. Aí ela tava perguntando, né? Falando. Era até, parece que uma live ao vivo. Aí ela tava fazendo pergunta, né? Eu perguntei dela, cadê a amada? Cadê aquela amada? Cadê a presença do Espírito? Cadê aquela mulher de Deus? Cadê ela? E algumas pessoas me comentaram, só você que tá vendo isso. Porque eles lá, tava igualmente ela, vazio. Sem a presença do Espírito. Você vê as pessoas, às vezes, muito simples. As pessoas hoje em dia, elas olham muito para aparência. Esquece de ver o conteúdo, né? Esquece de ver quem está dentro de você. Eu não sou mais do que ninguém. Eu creio que eu não sou mais que oro, eu não sou mais que busco, não. Eu busco. Eu oro. Tenho luta, tenho dificuldade. Minha casa não é perfeita, como eu falo. Tem uns crentes aí que acham que a casa... Eles falam assim como se eles nunca adoecessem. Eles não sentem dor. A família é perfeita, por mais que esteja aí de cabeça para baixo. Mas eles... Eu não falo nada para ninguém. Lógico que a gente tem que sair contando, mas a gente vê. A gente sabe. E por isso que eu digo, a minha casa precisa ainda, meu filho, família, irmão, sobrinho, tio, tudo, pai, precisa ser liberto, precisa de Deus. Então, eu quero dizer para você que tem um problema também. Neemias, ele sentiu, ali precisava. Eu tô falando de coisas assim que eu achei que não ia comentar sobre isso, né? Mas Neemias precisava orar. Neemias tirou um período de jejum. Neemias tirou um momento de choro para Deus ali, lamentando, pedindo perdão pela família, pelos amigos, pela cidade, pelas pessoas dali. Ele pediu perdão. Ele chorou pelas pessoas. Talvez ele nem imaginasse que Neemias pudesse fazer isso. Mas Neemias estava muito bem, mas eu creio que ele sempre aqui lembrando, olha, como é que tá, né? Uma hora eu vou ter alguma notícia. Aí chegou alguém. Ele perguntou sobre os judeus, sobre as pessoas. Olha, não estão nada bem. Eu quero dizer para vocês que muitas vezes as pessoas olham para a gente e acham que estão bem. Então, ninguém fala nada, você não fala nada. Se você realmente não tiver a presença de Deus, você nunca vai ver. Por isso que é bom a você sempre estar perguntando, sempre estar por perto, olhando mesmo, não para saber a vida dos outros, mas para estar ajudando, orando, né?
Vejo pessoas dizendo assim, eu sou tão boa, sabe? Eu tô ajudando. Eu nunca vi uma pessoa ser ajudada. Eu nunca vi essa pessoa. Porque nem todo tempo, nós como cristãos, nós devemos orar. Devemos orar, nós como líder, como cristãos, devemos orar. Mas muitas vezes eu preciso de uma ajuda financeira. Muitas vezes eu preciso de algo. A irmã só ora, né? Ora e não consegue ver que o irmão precisa. Neemias orou, jejuou, chorou muito. A Bíblia diz que ele chorou. Sentou e chorou muito. Mas ele ousou, né? De ousadia, foi lá, pediu licença para chegar até ali, para ajudar. E aí o rei pergunta, de quanto tempo você vai precisar? Olha aí a presença de Deus já movendo ali, corações duros. Vá lá. Vou pedir carta aí, pedir autorização de ajuda, pedir ajuda. Mas a ajuda que ele estava pedindo era para realmente fazer. Hoje a gente vê, né? Vamos pedir ajuda. Aí tudo pro seu bolso. Os crentes não ajudam. Aí quando dão alguma coisa, ainda é pouquíssimo. E o melhor fica para eles. O pior vem para nós. Então, quando alguém começa a pedir ajuda, falar as coisas para mim, eu fico sempre olhando, fico sempre sabe? Para quem é mesmo, olho para a pessoa. Porque às vezes fulano tá pedindo no teu nome. Mas não é para você. É para ele mesmo. Alguns pastores, alguns líderes, eu vou falar uma coisa, os pastores, a maioria desses pastores que se diz pastor hoje, eles fazem isso. Eles chegam na tua igreja querendo fazer aquele movimento. Eu não quero mais isso na minha igreja, eu não gosto disso, sabe, irmão? Aquele barulho, aquela coisa toda, grita, ninguém ouve nada, ninguém entende nada, não estuda a Bíblia, e fica citando versículo, sem explicar nada, só... Aí as pessoas, por não entender, elas acham que isso aí é a presença de Deus, irmão. Aí, eu pedi uma oferta, né? Ajuda, porque eu vivo da obra. Aí enche o povo, né? O povo aí da igreja enche a salva para aquela pessoa que tá pedindo. Ele bota no bolso, nem pergunta do pastor, e aí, eu posso levar? Bota no bolso, vai embora. Ele vive assim, pedindo. Apareceu uns aqui assim. Pediu. Terminou e deixou ali no cantinho, eu achei assim, não, deve estar lá, né? Poxa, por que eu não chamei o pastor para dar para ele? Eu ia dividir. Meu Deus, né? Eu nem tava precisando, né? Devolver, dá para ele. Ele veio de lá. Quando eu fui olhar, não tinha nada, já tinha levado. Você imagina isso? Isso já aconteceu comigo. Então, quando eu vejo pessoas, irmão, achando que sabe tudo, fala muito, mas não faz nada do que fala. Neemias, ele tomou uma atitude. Eu vou lá, eu vou trabalhar, eu vou ajudar. E ele fez. A Bíblia diz que ele foi, construiu as portas, os muros, fez tudo novo. Arrumou que estava fora do lugar, botou no lugar. Ajudar não é para qualquer um, não. Chorar não é para qualquer um, não. Chorar pode até sim chorar aquele momento, mas chorar, irmão, eu fico mais chorando, eu assim dentro do meu quarto, no meu cantinho. Aqui eu falo em línguas, entendeu? Aqui eu choro. Porque se eu tô lá na igreja, se é para me chorar de aparência, né? Eu choro em qualquer canto, irmão, em qualquer lugar. Eu senti mesmo ali, eu que tenho que estar quando eu vejo que o louvor, aquela pessoa não tem, Jesus, me lava com teu sangue. Eu começo a orar, eu começo a buscar a presença de Deus ainda mais na minha vida. E eu deixo, irmão. Porque a pessoa, ela se sente... Eu creio que esse tipo de pessoa acha que ele nem de Deus ele precisa mais, né? Porque ele já sabe tudo. Eu não, eu preciso aprender, irmão. Eu fico quieta, eu sempre estou ouvindo. Eu sempre estou vendo as pessoas. Eu estou olhando de vez em quando por causa que eu estou com o microfone aqui. Então, eu quero dizer que Neemias toma uma decisão para construir, para levantar. Quer dizer para ti que tem muitos aí que não pensam. Mas quero te dizer, levanta, não olha para isso não. Busque força em Jesus. Busque força na palavra de Deus. Busque. Entra no teu quarto, como diz a Bíblia. Fecha mesmo a porta do teu coração. Irmão, porque hoje em dia a gente tem que se afastar do mal. Esse tipo de ser humano
que se chama pastor, que se chama líder, se afaste. É bom dia, boa tarde, a paz do Senhor, que Deus lhe abençoe. Ore daqui, mas não se aproxime muito. Eu tenho me afastado desse tipo de ser humano. Eu oro, Deus abençoe ele para lá, Senhor. Levanta, Jesus, se tu tem, vai fazendo, Senhor. Mas eu, irmão, eu não quero estar perto desse tipo de pessoas, não. Em vez de nos alegrar, ele bota nós para baixo. Ele nos entristece. Eu chorei muito por causa de pessoas assim, irmão. Hoje eu tomo muito cuidado. Hoje eu tomo cuidado. Falei para o amado pastor, não traga mais esse tipo de gente aqui que pegou o dinheiro aqui, não. Não me traga mais essas pessoas aqui, não. Aí vem, fala um monte de coisa, não promete as coisas. Tá nem aí, irmão. Desaparece. São mal pagador. São pessoas que não se dão bem com ninguém, irmão. Passa um mês aqui, um mês ali, 6 meses ali, 3 meses, 1 ano. O máximo que dura é 1 ano, se durar. Eu já disse que saiu porque ali, né? Aí sai falando. Ele vive assim. Esse tipo, pode ver esse povo que anda fazendo grito nos pontos, né? Eles vão gritando. E é como diz o pastor. Mas é as mulheres, eu não sou assim não, amado. Tá? Quero dizer pra você. Eu não gosto desse negócio não. Quando eu escuto um do barulho, diz, cadê a palavra? E o povo chora. Irmão, sai de lá. Que aquelas promessas não acontecem. Vai viver, já vai para outro canto. E vive assim, irmão. A Bíblia que é o bom, não carrega, não guarda aqui dentro. Guarda a palavra. Pratica a palavra. Eu sou mais de praticar. Sou mais quietinha. Fico no meu canto. Tem gente que ontem me falou assim, eu fico gerindo a palavra de Deus. Meu irmão, mas quando começa a falar, já nem quero falar, irmão. E graças a Deus que eu saí até de perto, porque certas pessoas, assim, quando eles entram na tua casa, em vez de te deixar feliz, te deixa mais triste. E ainda quer levar o que tu tem. O pouco que tu tem ainda quer levar. Jesus me afasta, Senhor. Então, muito cuidado quando alguém chegar usando o teu nome, dizer que é para te ajudar. E no fim a ajuda é para ele mesmo, não é para você. Neemias tomou uma decisão em levantar. E ele fez. Ele teve muitas perseguições. E vai levantar muitas perseguições quando você se levantar para fazer alguma coisa. Vai aparecer os Tobias, tá? Muito cuidado, mas eu quero te desejar hoje assim um dia cheio de paz, cheio de bênção, cheio de felicidade. Fique na paz. Fique na companhia do Espírito Santo, porque Deus é Deus na tua vida. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Fique com Ele, em nome de Jesus.